Boa noite, Rogério. Acho que o torcedor quer saber hoje é como explicar essa derrota, essa goleada fora de casa para a equipe do Remo. E eu queria saber do senhor, Rogério, a situação da mudança no meio-campo do primeiro volante. Tipo, para um jogo fora de casa, se isso teve ou não o efeito de você ter um Caio que é mais para essa saída do jogo do que para o poder de marcação. Não só teve, boa noite, não só teve como até os 35 minutos. O problema, a grande diferença que aconteceu é que nós, com 0-0, a gente sabe jogar. E quando faz 1-0, a gente deixou de jogar. Esse que é o problema. O Caio jogou livre o primeiro tempo inteiro. Vitor Bueno marcava Gabriel Xavier e Caio. Caio recebeu todas as bolas, jogou. Até o momento do gol, só tínhamos nós chances de gol, correto ou não? Aí nós fazemos o gol. Quando fazemos o gol, a gente não sabe mais jogar. Aí a gente muda, aí a gente não tem a personalidade para continuar, para chegar lá em cima no topo. Aí a gente muda radicalmente. O Remo faz 5 finalizações nos últimos 10 minutos de jogo. Tem a lesão do Ronaldo, que acho que psicologicamente até abala um pouco, mas nós somos um time até os 35, se eu não me engano 36, eu não sei que minuto exato foi o gol que nós fizemos, e mudamos drasticamente. Depois ainda tivemos a chance de se recuperar com o pênalti e voltar para o jogo. Não voltou, psicologicamente acho que o time desmoronou. Isso mostra que ainda falta preparo para ocupar a parte de cima da tabela, porque se nós estamos vencendo, estamos indo a segundo lugar e nós mudamos drasticamente a maneira de jogar, o comportamental, e não é individual, é um comportamento coletivo. Então a escolha pelo Caio, respondendo a tua pergunta, foi mais do que correta, porque foi ele que ditou o ritmo do jogo todo. Ele e Juba jogando livre no meio, sempre com um dos dois com oportunidade de conduzir o jogo, deram todas as cartas do jogo e tivemos N possibilidade de fazer gols nos primeiros 35 minutos. Quando fizemos, foi prejudicial para o time, porque o time se mostrou capaz de jogar no 0-0 e incapaz de se comportar da mesma maneira quando ganha o jogo por 1-0. Rogério, boa noite. 7 rodadas nesse Campeonato Brasileiro e eu acho que uma tônica desse time do Bahia, pelo menos em boa parte, se não todos os jogos, tem sido a constância dentro de uma mesma partida. A oscilação dentro do mesmo jogo, às vezes dentro de um mesmo tempo, às vezes um tempo bom, outro ruim, seja o primeiro ou o segundo, porque isso tem acontecido, seja a parte física, o Brasileirão começando no início. O que é que se atribui e como consertar o mais rápido possível isso? Não acho que seja a parte física, porque hoje a oscilação veio com 35 minutos do primeiro tempo. E não tem como você justificar com uma parte física. Eu acho muito mais mental do que físico. Você tem um comportamento de um time até os 35 minutos e mudar radicalmente por estar à frente do placar, não saber conviver com a oportunidade de estar à frente, eu acho que é muito mais mental do que físico. Dentro desse diapasão que você respondeu agora, Rogério, mental do que físico, podemos observar que, como você acabou de dizer, o Bahia teve N oportunidades, criou, mas, na minha opinião, um excesso de preciosismo em uma jogada que poderia ser mais simplificada, toca do lado para o cara finalizar, para quem está passando, e tem um toque a mais, um quê a mais, e isso está dentro dessa mudança de comportamento que prejudicou no todo do jogo? Não, na verdade eu não vejo como, hoje, no dia de hoje, eu não vejo como excesso de preciosismo. Eu vejo que às vezes, por exemplo, o Kiki vindo para dentro, ele é um ótimo jogador de beirada, consegue fazer coisas, roubar bolas, fazer a jogada como foi a jogada do gol, que ele deu assistência para o Everaldo. Quando ele traz para dentro, ele já não tem o mesmo poder de distribuir essa jogada, né? O próprio Eric, quando vem de trás, é um jogador que apresenta sempre muita coisa. Quando ele está no quadrado na parte da frente, ele, além da chegada com a parte com bola, hoje não conseguiu desenvolver tanto. Então, assim, eu vejo muito mais até... precisamos ter mais capacidade de achar esse último passe, porque as jogadas foram criadas, o domínio era total, o Remo completamente assustado, o que não é para ser diferente, porque vem numa última posição no campeonato, não estava com confiança para jogar. O Remo jogou praticamente de transição, chutão para frente até a hora do gol. Depois começou a ganhar confiança, começou no segundo tempo, aí quando fez o segundo gol, nós não fizemos o pênalti, 1 minuto depois tomamos o terceiro gol, com erros de marcação. Então, mas eu acho que a principal falha foi muito nossa coletiva. Não se pode vir aqui jogar, apresentar tão bom futebol, estar à frente, sair na frente e em seguida mudar o jogo assim. Não tem nem como eu explicar para vocês, foi o que eu falei para eles no intervalo do jogo, que eu não tinha como entender o que eles tinham feito até o momento do gol e o porquê a mudança tão drástica pós-gol do Remo. Aí sai um gol logo no começo do segundo tempo, a gente tem a chance de remontar através da penalidade, acho que não faz, parte mental vai se desgastando, vai perdendo confiança lá do psicológico,
toma o gol, acho que, sei lá, 1 minuto depois do que pede o pênalti, toma o terceiro gol, aí não tem mais como você resgatar a partida. Rogério, boa noite, Maxi Souza, Grupo Liberal. De 3 jogos fora de casa, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Bahia só havia sofrido 1 gol, que foi contra o Corinthians, mas depois venceu de virada. Depois vence por 1-0 contra Vasco e Internacional. É um pouco atípico o resultado de hoje para você e a sua equipe, até com base no que você fez ano passado. Qual foi a tua maior dificuldade para pontuar hoje aqui em Belém, diante do Remo? O problema não é ter tomado um gol fora, é ter tomado 3 gols em 6 rodadas e vir aqui hoje e tomar mais gols num único jogo do que em 6 rodadas. Para uma equipe que estava, acho eu, pelo que eu vejo, desgastada mentalmente, a equipe do Remo pressionada, né, para jogar, e tanto que quase não conseguiu jogar até os 35 minutos. Eu, para mim, classifico como um desastre para a gente o que a gente promoveu no segundo tempo. É inaceitável a gente ter um comportamento. Uma coisa é se você vem e não consegue jogar. O Remo foi melhor o tempo todo, conseguiu manter a gente, não deu chance pra gente. Não, mas você vem fazer 35 minutos de domínio total do jogo, e depois mudar drasticamente, isso é culpa da gente, não tem como você explicar a mudança de comportamental, a mudança mental durante o jogo, depois de fazer 35 minutos tão bom e fazer a coisa mais difícil, que é se colocar à frente do placar. Ou seja, deveria ser mais fácil jogar pós estar em vantagem. Para nós, não. Hoje, não. No dia de hoje, é triste o que aconteceu com a gente, inexplicável a mudança de comportamento estando à frente do placar. Enquanto 0-0, fomos um time. Quando tivemos no 1-0, com chance de estar encostado no Palmeiras a 2 pontos, mudamos drasticamente. Isso é uma das coisas que nós temos que melhorar, ou nós não vamos estar preparados nunca para chegar a ocupar o topo da tabela. Magno Fernandes, da Rádio Clube do Pará. Rogério, você que já foi goleiro, e dos melhores, inclusive, do mundo, o Remo faz o gol de empate e depois, no segundo tempo, faz a virada em cima, logo após a mudança no gol. Queria saber, detalhe, em 3 jogos, como bem frisou o Max há pouco, o Bahia leva 3 gols a toda a Série A. E só hoje levou 4 gols. Essa mudança de goleiro, essa mudança também até de comportamento, isso influenciou para o desempenho do resultado? Ou o goleiro entrou frio? Olha, eu acho que psicologicamente é sempre ruim para qualquer goleiro entrar em meio a um jogo. O time ganhando de 1-0, você entra frio, faltando, 8 minutos para acabar, 8, 10 minutos para acabar o primeiro tempo ali, né? Faltando pouco para acabar. Nunca é a mesma coisa que você se preparar para começar um jogo, isso eu posso te garantir. Mas eu não vejo não vi os gols com calma ainda, né? Mas não foram falhas do João. Eu acho que é muito mais a mentalidade do restante da equipe do que querer imputar alguma culpa ao goleiro. Rogério, vocês sempre dizem que quando se ganha não está tudo maravilhoso e quando se perde nem tudo é uma miséria total. O que é que pode ser tirado de lição, de ensinamento, de detalhes que não devem ser repetidos, que não podem ser repetidos, como você frisou, para quem quer estar no topo. Se você quer estar no meio da tabela, tranquilo, ganha um, perde outro, está de boa. Mas para quem quer estar no topo, para quem se propõe a buscar o topo da tabela, o que é que fica de lição, o que é que você vai utilizar para que não se repita e não aconteça o que aconteceu hoje? Você não pode mudar de atitude porque você faz um gol e sai à frente no jogo. Não se pode ter 2 tipos de atuação, uma atuação até 35 minutos, enquanto você está buscando gol, depois de repente muda tudo. Tem que ter prazer de viver o jogo. Se o gramado não está bom, nós temos que se adaptar àquilo que o gramado oferece. Se está escorregando muito, põe uma chuteira de trava mais alta. Você tem que se adaptar à circunstância que o jogo pede. Então, nós adaptamos bem até o momento de vantagem. O que nós temos que entender é que se nós queremos estar lá em cima, quando tiver vantagem, você tem que bater mais até você levar a vantagem ser maior. Como foi, por exemplo, contra o Red Bull. Nós fizemos o primeiro gol jogando melhor que o Red Bull, não foi? Na última rodada. E continuamos jogando melhor que o Red Bull. Perdemos a chance de fazer o segundo, mas no final do primeiro tempo, fomos lá, fizemos o segundo gol. Não resolveu a partida, mas encaminhou de uma maneira diferente. O adversário vem de uma maneira distinta do que você tomar o gol no último lance. Acho que era o último lance praticamente do primeiro tempo, né? Então, eu acho que nós precisamos de mais força mental, psicológica, entender que se você quer estar lá em cima, você tem que estar sempre focado no jogo e não pode mudar de acordo com um gol que sofre
ou um gol que faz. Eu acho que atuar da mesma maneira nos 90 minutos, ser mais linear, não poder mudar de achar que, pô, fizemos o gol, agora estamos com medo de ser feliz, estamos com medo de querer definir o jogo e se encontrar numa posição mais alta. Isso que nós não podemos mudar, ser diferentes, ter características distintas dentro de um mesmo jogo, porque um gol feito, muito pelo contrário, o gol feito deveria dar muito mais confiança para você jogar e não trazer mais preocupações. Parece que, pô, estamos 1-0. Não, estamos 1-0, vamos desfrutar, vamos fazer o segundo. Não conseguimos manter e o segundo tempo, o gol cedo, acho que vai afundando o time cada vez mais, o pênalti é mais um... Então, assim, já teve a substituição, repito, não pela parte técnica do goleiro, mas a falta, o Ronaldo sair machucado, o gol no último lance do primeiro tempo, um gol no começo do segundo tempo, a perder o pênalti e tomar o gol logo em seguida. O jogo acaba, praticamente, eu não sei quantos minutos foi o pênalti ali, mas acho que foi antes de 15, né? Por aí, 60, minutos 60, mais ou menos, imagino eu. O jogo... 57. O jogo, infelizmente, no minuto 58, então, já que o pênalti foi aos 57, infelizmente ele termina para nós. Nós resolvemos terminar o jogo mais cedo, não tivemos mais força para... nem chegamos mais tanto no gol, fomos chegar no final do gol, só no gol do Remo. Não, então é inaceitável. Inaceitável o comportamento. Quando você está vencendo um jogo, você tem que estar mais feliz, mais contente e ser mais protagonista, coisa que nós não fomos no dia de hoje. Rogério, hoje você não teve o Acevedo e depois de 3 partidas você voltou a utilizar o Román Gomes. E seja pela infelicidade ou não, ele estava envolvido no lance do segundo gol que o Talhari acaba se livrando dele, finalizando e marcando o segundo gol. O que você pode fazer para acabar não perdendo o jogador, que é um ativo do clube que chegou há pouco tempo, como ajudar para que ele consiga cada vez mais estar incorporado dentro desse sistema de jogo? Isso é uma peça importante que possa ajudar. Ele fez algumas coisas boas, estar envolvido em um lance ou outro, isso é parte do jogo. Ele tem tentado se adaptar, nós estamos tentando trabalhar, 21 anos só tem, está há pouco tempo aqui, a gente vai tentar fazer com que ele cresça cada vez mais. A ausência do Nico, até mesmo, porque o Caio nós sabíamos que não ia passar de 60 minutos com a parte física em campo. A ausência do Nico até é muito importante para a gente poder trazer de repente o Nico para essa função, né? Mas infelizmente não teve o Nico, infelizmente machucou o William, infelizmente tem alguns lesionados que ainda não voltaram. Esperamos agora nesses 10 dias condicionar bem também o David para a gente poder ter sempre mais qualidade de criação. Agora não tem um ou outro, foi coletivo, o problema foi coletivo, a gente não tem como nem citar um jogador, um cara que foi, ele foi, não tem, coletivo, que é mais grave, porque se é um jogador, você identifica, é mais fácil de você resolver, mas coletivamente nós não nos portamos bem após o momento do gol, infelizmente mudamos, e você deveria mudar para melhor, e não ficar vulnerável depois que você toma o gol. O gol é para te dar confiança. O gol não é para responsabilidade trazer peso, muito pelo contrário. O gol a favor fora de casa é para dar confiança para a equipe jogar. Infelizmente, surtiu efeito ao contrário para a gente. Rogério, com relação ao pênalti, né? Já tinha tido o caso do William José, ter perdido outros pênaltis. Hoje o Juba cobrou e perdeu. Tinha um Everaldo em campo que tem aproveitado também bem. Eu vou dizer uma coisa para vocês. No último dia que estava o William, vocês todos pediram o Juba. Hoje que estava o Juba, vocês querem o Everaldo. Se o Everaldo tivesse perdido... Eu não pedi Juba. Eu tô perguntando sim, por quê, da maioria né? em geral. O Everaldo, 15 pênaltis, ele marcou 14. Sim, então. Não é porque a escolha do Juba. Porque o Juba também bate muito bem pênalti. Os dois treinam muito bem pênalti. Hoje o William não estava. Eu deixei a critério dos dois. Vocês conversei com os dois. Falei, Everaldo e Juba, os dois. O Juba estava para bater no último jogo em que o Everaldo não estava em campo. E eu disse, Juba e Everaldo, vocês conversem. Eu também achei que no momento o Everaldo deveria ter pego a bola, porque ele já tinha feito o gol, tem a confiança de ter feito um gol, é o centroavante, decidiram os dois, não sei aí o motivo, a conversa dos dois, os dois, trabalhei com os dois, penalidade ontem, os dois fizeram todas as cobranças no treinamento hoje, o Juba teve a confiança para bater, mas se cada um que bater e perder, a gente vai escolher o próximo, no próximo se o Everaldo perder, sei lá, daqui a pouco vai entrar você, tentar. Não, eu não tenho mais condição também, sou uma bosta, já fiquei velho, gordo, tô uma merda, mas eles deveriam ter feito.